Você já parou para pensar naqueles momentos em que a vida parece desabar sobre você? Quando as dificuldades surgem de todos os lados e você se sente cercado por inimigos, seja em batalhas internas ou externas. É nesses momentos que a mensagem poderosa do Salmo 3 se torna relevante. Prepare-se, pois hoje mergulharemos fundo nas palavras desse salmo atemporal, descobrindo sua história, seu contexto e as lições transformadoras que ainda ecoam em nossos dias. O Salmo 3 é atribuído ao rei Davi, uma figura icônica da Bíblia. A tradição sugere que Davi compôs esse salmo em um dos momentos mais sombrios de sua vida, quando enfrentou a traição de seu próprio filho, Absalão, que conspirou para tomar o trono. Imagine o choque e a dor que Davi sentiu ao ver seu filho se voltando contra ele. Essa traição foi um golpe profundo e pessoal, ameaçando não apenas seu reinado, mas também seu relacionamento com alguém que ele amava muito. O salmo começa com um grito angustiado de Davi: Senhor, como se multiplicam os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim. Aqui, Davi expressa a gravidade de sua situação. Ele se vê cercado, não por um, mas por muitos inimigos que conspiram contra ele. A imagem de estar cercado e superado por forças hostis é algo com que qualquer um de nós pode se relacionar quando enfrentamos tempos difíceis. É um sentimento avassalador e solitário. No entanto, observe a fé demonstrada por Davi na próxima linha: muitos são os que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Davi reconhece que seus oponentes duvidam de sua fé e acreditam que Deus o abandonou. Mas, em vez de deixar que essas palavras o abalem, ele as usa como um lembrete de sua confiança em Deus. Ele se recusa a permitir que a negatividade de seus inimigos defina sua relação com o divino. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Aqui, Davi expressa sua profunda confiança em Deus. Ele vê Deus como um escudo protetor, uma fonte de força e honra. Mesmo cercado por inimigos, Davi acredita que Deus o exaltará e o honrará. Essa é uma lição poderosa para nós também. Não importa quão desafiadoras sejam nossas circunstâncias, podemos encontrar refúgio e força em Deus. Ele é o nosso escudo, protegendo-nos dos ataques da vida. É reconfortante saber que, mesmo nos sentindo vulneráveis, temos um defensor poderoso. Davi continua expressando sua fé: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me respondeu do seu santo monte. Neste versículo, vemos a íntima conexão de Davi com Deus. Ele clama a Deus em sua angústia e experimenta uma resposta. A resposta não vem de um lugar distante, mas do seu santo monte, indicando a proximidade e a presença de Deus. Davi está confiante de que Deus o ouve e responde a seu clamor. É um lembrete de que nossa oração nunca é ignorada ou deixada sem resposta. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aqui, Davi descreve um profundo senso de paz e segurança, mesmo no meio da tempestade. Ele pode descansar e dormir tranquilamente, sabendo que Deus está cuidando dele. Essa imagem de fé e confiança é poderosa. Não importa quão caótica seja nossa vida, podemos encontrar um lugar de descanso e paz em Deus. Ele é o nosso refúgio, oferecendo renovação e força para enfrentar os desafios de cada novo dia. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando, podemos encontrar calma no meio da tempestade. Davi então reflete sobre seus inimigos: não temerei 10 milhares de povos, que contra mim se puseram em redor. A confiança de Davi em Deus é tão forte que ele não teme a multidão que se levanta contra ele. Ele sabe que sua força não está em números ou poder humano, mas em Deus, que é infinitamente maior do que qualquer exército. Essa lição é um lembrete poderoso de que nossa força vem de Deus, especialmente quando enfrentamos desafios esmagadores. É Deus quem nos capacita a permanecer firmes diante das adversidades. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, porque tu feriste a todos os meus inimigos na face, quebrantaste os dentes dos ímpios. Aqui, Davi apela a Deus para que entre em ação e o salve. Ele pede que Deus o defenda e derrote seus inimigos. A imagem de Deus ferindo os inimigos na face e quebrantando os dentes dos ímpios é uma metáfora poderosa da justiça divina. Davi está confiante de que Deus não apenas o protegerá, mas também fará justiça contra aqueles que tramam o mal.
É um lembrete de que Deus é justo e defende aqueles que clamam por ajuda. Davi conclui o salmo com gratidão e confiança: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ele reconhece que a salvação e a bênção vêm de Deus e expressa seu desejo de que essa bênção seja estendida a todo o povo de Deus. A gratidão de Davi não se limita apenas à sua própria salvação, mas estende-se ao bem-estar da comunidade. É um lembrete de que devemos ser gratos por todas as bênçãos que recebemos e também desejar o bem aos outros. Agora, vamos explorar as lições poderosas que o Salmo 3 tem para nós e como podemos aplicá-las em nossas próprias vidas. Confiança em Deus em tempos de dificuldade. O Salmo 3 nos ensina que, mesmo quando nos sentimos cercados por inimigos ou confrontados por desafios esmagadores, podemos confiar em Deus como nosso escudo e refúgio. A fé de Davi é um exemplo poderoso. Ele confia que Deus é maior do que qualquer ameaça que enfrenta. Assim como Davi, podemos encontrar paz e segurança em meio à tempestade, sabendo que Deus está conosco. Não importa quão escuras sejam as circunstâncias, podemos ter certeza de que Deus é nosso protetor e provedor. Intimidade com Deus. Davi tinha um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Ele clama a Deus em sua angústia e experimenta a proximidade e a resposta divina. Isso deve nos inspirar a cultivar um relacionamento semelhante com o divino. Passar tempo em oração, meditação e estudo da palavra de Deus pode aprofundar nossa conexão com Ele. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais experimentamos sua paz e orientação em nossas vidas diárias. Davi conhecia Deus de perto e, portanto, confiava plenamente em seu cuidado e provisão. Justiça divina. O Salmo fala da justiça de Deus, que intervém em nome de Davi e derrota seus inimigos. Isso nos lembra que Deus é justo e cuida de seus filhos. Quando enfrentamos o mal ou a injustiça, podemos confiar que Deus, em seu tempo e à sua maneira, fará justiça. Ele é o defensor dos oprimidos e daqueles que clamam por ajuda. A confiança de Davi na justiça de Deus é um lembrete de que não precisamos buscar vingança, mas sim confiar no julgamento de Deus. Gratidão e bênçãos. A gratidão de Davi é evidente em sua conclusão. Ele reconhece as bênçãos de Deus e deseja estender essas bênçãos a outros. A gratidão é uma atitude poderosa que pode transformar nossa perspectiva. Quando expressamos gratidão, nosso foco muda das dificuldades para as bênçãos que recebemos. A gratidão também nos leva a desejar o bem dos outros, assim como Davi desejou bênção sobre o povo de Deus. Uma vida de gratidão é uma vida cheia de alegria e contentamento. Fé em face da dúvida. Davi enfrentou a dúvida e a negatividade de seus inimigos, que diziam que Deus não o salvaria. No entanto, ele manteve sua fé e confiança. Isso deve nos incentivar a fazer o mesmo. Não importa o que os outros digam ou pensem, nossa fé deve permanecer firme. A fé de Davi é um lembrete de que Deus é maior do que qualquer dúvida ou desafio que enfrentemos. Mesmo quando tudo parece estar contra nós, podemos escolher confiar em Deus e em seu plano para nossas vidas. Agora, apliquemos essas lições à nossa vida cotidiana. Considere as seguintes reflexões e perguntas. Você já se sentiu cercado por inimigos ou desafiado por dificuldades esmagadoras? Como você pode aplicar a confiança de Davi em Deus como um escudo e refúgio em sua própria vida? Pense em um momento difícil que você enfrentou ou está enfrentando atualmente. Como você pode confiar em Deus como seu protetor e provedor? O que mudaria em sua perspectiva se você realmente acreditasse que Deus é maior do que qualquer desafio que você enfrenta? Como você pode cultivar um relacionamento mais íntimo com Deus, semelhante ao que Davi tinha? Que passos práticos você pode dar para passar mais tempo na presença de Deus? Considere dedicar um tempo específico para oração e meditação diárias, lendo as Escrituras ou participando de estudos bíblicos. Como você pode tornar Deus uma prioridade em sua vida diária? Lembre-se de que um relacionamento íntimo com Deus não acontece da noite para o dia, mas é construído ao longo do tempo através de momentos intencionais de conexão. Você já experimentou a justiça de Deus em sua vida? Como você pode confiar na justiça de Deus, especialmente quando enfrenta situações injustas ou desafiadoras? Reflita sobre um momento em que você enfrentou injustiça ou viu o mal prevalecendo. Como você pode lembrar-se de que Deus, em seu tempo, fará justiça?
A confiança na justiça de Deus pode nos dar esperança e força para continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas. Como você pode expressar gratidão a Deus pelas bênçãos que recebeu? Você pode pensar em maneiras específicas pelas quais a bondade de Deus foi manifestada em sua vida? Tente manter um diário de gratidão, registrando diariamente as coisas pelas quais você é grato. Expressar gratidão a Deus abre nossos olhos para as muitas bênçãos que recebemos e nos ajuda a focar no positivo, mesmo em meio às lutas. Você já enfrentou dúvidas ou negatividade em relação à sua fé? Como você pode se apegar à sua fé, mesmo quando os outros duvidam ou tentam miná-la? A fé é muitas vezes testada em tempos difíceis. Reflita sobre o que fortalece sua fé e busque essas coisas. Pode ser através do estudo da Bíblia, da comunhão com outros cristãos ou de testemunhos de fé. Lembre-se de que a fé é uma escolha, e você pode escolher confiar em Deus, mesmo quando não entende completamente seus caminhos. O Salmo 3 é um lembrete poderoso de que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. A confiança de Davi em Deus e sua fé inabalável devem nos inspirar e fortalecer nossa própria confiança. Não importa quão desafiadoras sejam nossas lutas, podemos encontrar paz, força e refúgio em Deus. Ele é o nosso escudo e protetor, e sua força é maior do que qualquer ameaça que enfrentamos. E agora, gostaria de compartilhar a história de João, um homem moderno que encontrou conforto e força nas palavras do Salmo 3. A história de João ilustra o poder e a relevância duradoura deste antigo salmo. João era um homem de negócios bem-sucedido, com uma família amorosa e uma vida confortável. No entanto, sua vida deu uma reviravolta repentina quando ele recebeu um diagnóstico devastador: uma doença grave ameaçava sua saúde e sua própria existência. João se viu confrontado com um inimigo invisível, e experimentou um turbilhão de emoções: medo, ansiedade e um sentimento esmagador de estar cercado por forças além de seu controle. Ele se sentiu sobrecarregado e sozinho em sua batalha. Nos momentos mais escuros de João, ele se lembrou das palavras do Salmo 3. Ele encontrou conforto na ideia de que Deus era seu escudo e refúgio. João começou a orar fervorosamente, clamando a Deus por força e cura, assim como Davi havia feito. Ele se apegou à sua fé, acreditando que Deus ouviria seu clamor, assim como ouvirá o de Davi. A fé de João tornou-se sua âncora em meio à tempestade que enfrentava. À medida que João passava por tratamentos difíceis, ele encontrava conforto nas palavras: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele experimentou uma paz profunda, mesmo no meio de sua luta. A confiança de Davi em Deus como um protetor poderoso ressoou profundamente com João. Ele conseguia descansar sabendo que Deus estava com ele, sustentando e dando-lhe força para enfrentar cada novo dia. A ideia de que Deus era maior do que qualquer desafio que enfrentasse deu a João a coragem de continuar. A confiança de Davi em Deus como um defensor contra 10 milhares de povos tocou profundamente o coração de João. Ele se sentiu fortalecido pela fé de Davi e confiou que Deus era maior do que qualquer inimigo invisível que ameaçasse sua saúde. A fé de João se aprofundou à medida que ele dependia de Deus para enfrentá-lo. Ele encontrou esperança e força nas palavras atemporais do Salmo 3. Com o tempo, a condição de João começou a melhorar. Ele experimentou a intervenção divina em sua vida, assim como Davi havia experimentado a salvação de Deus. A doença de João entrou em remissão, e ele atribuiu isso à graça e ao poder curativo de Deus. A justiça de Deus, tão poderosa quanto a descrita no Salmo 3, havia prevalecido em sua vida. A história de João é um poderoso testemunho da fidelidade de Deus e da relevância duradoura das Escrituras. A experiência de João é um lembrete de que o Salmo 3 continua a trazer conforto e esperança, mesmo nos dias de hoje. As palavras de Davi atravessaram os séculos para falar ao coração de alguém que enfrentava suas próprias batalhas. A confiança de Davi em Deus como protetor e defensor é um tema duradouro que ressoa com aqueles que enfrentam desafios esmagadores. A história de João também nos mostra que a fé e a oração são armas poderosas. Ele encontrou força e conforto nas palavras do Salmo 3, e sua fé o sustentou durante sua provação. A fé de João o ajudou a perseverar e, eventualmente, experimentar a cura e a intervenção divina. A história de João é um testemunho do poder transformador da fé e da palavra de Deus.
Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pelas dificuldades da vida, lembre-se das poderosas palavras do Salmo 3. Confie em Deus como seu escudo e refúgio. Clame a Ele em oração e experimente sua paz transcendente. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer desafio que você enfrente e que Ele promete estar com você e lhe dar força. A fé e a confiança de Davi devem inspirar a nossa própria confiança em Deus, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. E agora, gostaria de compartilhar uma citação poderosa que resume perfeitamente a mensagem do Salmo 3 e sua aplicação em nossas vidas diárias. Na quietude da confiança está a sua força. Esta citação, atribuída ao rei Davi, captura a essência do Salmo 3. É na quietude e na confiança em Deus que encontramos força para enfrentar as tempestades da vida. Não importa quão caótico seja o mundo ao nosso redor, podemos encontrar um lugar de paz e refúgio em nosso relacionamento com o divino. É essa confiança que nos sustenta e nos dá a coragem de enfrentar qualquer desafio. Davi encontrou força na quietude de sua confiança em Deus, e podemos fazer o mesmo. Quando nos sentirmos sobrecarregados, lembremo-nos de desacelerar, respirar fundo e confiar em Deus. É na quietude da confiança que encontramos a verdadeira força para superar as dificuldades. As palavras do Salmo 3 são um lembrete constante de que não estamos sozinhos, e que um poder maior está sempre pronto para nos proteger e guiar. A confiança de Davi deve inspirar a nossa própria confiança em Deus, que é a fonte de nossa força e paz. Espero que esta exploração do Salmo 3 tenha sido transformadora para você, assim como foi para mim. Lembre-se de que, não importa o que a vida traga, você sempre pode encontrar refúgio e força em Deus. Mantenha essas palavras próximas ao seu coração e permita que elas o guiem em sua jornada diária. Que a confiança e a fé de Davi inspirem a sua própria confiança em Deus. Até a próxima! Pausa. Antes de partirmos, gostaria de convidá-lo a refletir sobre o que acabamos de explorar. Pegue um momento para pensar em sua própria jornada e nas vezes em que você se sentiu desafiado ou cercado por inimigos, sejam eles internos ou externos. Como você pode aplicar as lições do Salmo 3 em sua vida diária? Você consegue ver áreas em que pode confiar mais em Deus como seu escudo e refúgio? Existem situações ou medos que você pode entregar nas mãos de Deus, permitindo que Ele seja seu defensor? Lembre-se de que o Salmo 3 é um poderoso lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está pronto a intervir e nos sustentar. À medida que avançamos, deixe que a confiança e a fé de Davi inspirem você a confiar plenamente em Deus. Que a história de João também seja um lembrete de que a fé e a oração podem nos sustentar nos momentos mais difíceis. Que as palavras do Salmo 3 ecoem em seu coração, trazendo conforto e esperança. Até a próxima!